doutor Heloísio Andrade, que é médico, homeopata e psiquiatra, há de se registrar e respeitar que ele esteve sim entre nós e dividiu o calendário antes e após. Ele, doutor, bom dia. Então, muito significativo, né, Eduardo? Um bom dia aos internautas, aos ouvintes da Itatiaia. E lembrar que hoje, por uma coincidência, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Eu acho que a melhor maneira da gente agradecer a Deus a existência é cuidando da saúde, né, Eduardo? Com bons hábitos, uma alimentação equilibrada, balanceada, atividade física e alguma prática espiritual, né? Tem falado, né, Eduardo, que a questão da espiritualidade não tem a ver com espiritismo, com Kardec. A gente até ter homenageado ele semana passada, que foi data da partida dele. Então, a questão acho que é associada. Vida e morte, saúde e doenças são lados diferentes de uma mesma moeda. São legumes diferentes de uma mesma faca. Portanto, cuidar de si é uma forma de honrar a Deus, cuidar de si é uma forma de reconhecer que estar em corpo físico antes de ser um desafio, é um privilégio, é uma oportunidade para a nossa evolução, Eduardo. Resumindo, doutora Luísa Andrade, quando um infeliz cruza a vida de uma mulher, só resta ela rezar. Eduardo, eu penso que, do ponto de vista prático, as medidas protetivas, as denúncias, né, as queixas com relação a ameaças, a gente tem sido muito pouco eficaz do ponto de vista do resultado final, porque o volume de pessoas que é assassinado, o volume de mulheres principalmente que é assassinado, e havendo os chamados pródromos, né? Pródromos é quando você tem os avisos anteriores, né? Você tem os anúncios, né? Então eu fico pensando, nós precisamos de ser mais capazes, né? E talvez até mais criativos do ponto de vista, e eu até ouvi falar que, né, o governo federal começou agora a construir abrigos, né? Que seriam então locais para acolher essas mulheres que não têm para onde ir e acabam tendo que conviver no cotidiano ou, às vezes, até ocasionalmente enganadas, né? Agora, um ponto só, Eduardo, esse negócio de marcar encontro com gente desconhecida, entendeu? Eu acho que isso daí é um erro de estratégia muito significativo. Acho que a pessoa não pode fazer isso, porque fulano, que eu nem conheço, né, está querendo me conhecer, então pediu que eu fosse a tal lugar. Isso tem que ser evitado, Eduardo. Qualquer um de nós, eu estou olhando para a cara do Jonas Espiradeles ali, do Anderson Porto, se amanhã um deles resolver participar do BBB, eles vão ter que ir em cima no 7º andar e consultar a chefia. Se vocês me dão uma licença sem vencimentos por 6 meses, 7 meses, enquanto durar o BBB, e se ganhar bem, se não, pedir conta. Ué. Mas no serviço público é diferente. É diferente. Tem um participante do Big Brother dessa edição, o César Black, ele é enfermeiro. E agora ele está sendo investigado por abandono de emprego. Agora, todo dia que ele não aparece por lá, registra como falta injustificada, né? Para desconto do pagamento dele ali na folha. Olha, a licença sem remuneração, ou seja, o afastamento do trabalho pedido, Eduardo, é anterior, é antes que você pede. Porque quando você deixa para pedir, quando acabaram suas férias, acabaram as suas horas do banco de horas, aí tem uma burocracia, isso aí nós temos que realmente, né, nos sentimos incomodados com uma demanda que você tem, que demora, mas tendo sido feito antes, até porque para entrar no BBB tem que haver um planejamento, feito não entra assim de um dia para o outro, né? Então é uma questão de adequação, Eduardo. Temos falado? Pois não. Pode dar abandono de emprego. Mas se houver esse pedido de afastamento, né, de licença não remunerada, feito antes, né, isso daí é mais do que natural. A pessoa não está trabalhando, não está recebendo, mas ela não perde o emprego, porque é uma coisa que está dentro do regulamento, está dentro do... Mas desfalca o time lá, né, doutor? Tem que dar um tempo hábil para eles colocarem alguém no lugar. O fato de você precisar de alguém para substituir, né, Fernanda, é sempre uma questão que a gente tem que levar em consideração, que para a empresa, seja ela empresa pública ou privada, tem que haver esse planejamento, né, e não dá para a pessoa ficar afastada, mesmo que sem remuneração, com aquele cargo ali sendo dele, né? Porque o outro que está substituindo é transitório, é passageiro, né? Mas insisto, viu, Eduardo, eu acho que hoje penso que não existe o bom e o ruim, nem o bem e o mal, mas sim o adequado e o inadequado. Nessa situação é uma inadequação que a gente está vendo. Não sei se o senhor e a senhora sabem, mas médico talvez seja o profissional, generalizando, né, gente? Tem exceções, profissional que menos acredita em Deus. Estou muito errado, não estou, Luiz? Hoje a moda é falar medicina baseada em evidências, né? As evidências são o quê? O que é mensurável, o que tem jeito de medir, né? E muitas vezes as coisas funcionam mais ou menos dentro da medida e mais ou menos fora também, né? 12 anos atrás, faltavam 2 meses para minha filha formar. A gente estava preparando a festa de formatura. E eu tive a notícia do câncer de próstata. E ela ficou muito arrasada. Pai, sei o que. Eu falei, calma, minha filha. Deus vai dar jeito. Ela falou, que Deus? Aí ela falou assim, pessoal, deixa eu te falar.
vamos mudar o rumo da prosa, continue com as suas convicções. Passou. Me tratei, ela formou, trabalhando e tal. No ano passado, eu já contei isso aqui várias vezes, ela ficou 39 dias no hospital sem poder levantar para fazer cocô. Depois nasceu a nossa neném maravilhosa e ela ficou 3 meses e 9 dias dentro do hospital, 24 horas não, 12 horas, acompanhando o sofrimento dela e das outras mães. Chegou em casa e falei, e aí? Ela falou, acho que eu mudei de ideia. Acho que eu mudei de ideia, tem uma força maior aí. Ela mudou de ideia. Como diria Fernando Pessoa, doutora Luiz? Pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, né? E o Apeta, Eduardo, é um grande mestre. O sufoco, infelizmente, é dos maiores professores que a vida nos dá. Então, esforçar para acreditar. Eu falo, Eduardo, nós podemos acreditar em Deus espontaneamente, e tem muita gente que tem esse privilégio, né? Tem essa capacidade. Ou então, dar uma forçada de barra, querer acreditar que existe. E quando a pessoa fala assim, mas Luiz, e se não tiver nada depois? Eu não vou nem ficar sabendo. A fé é uma experiência, né? É um experimento que você faz também. E aí você percebe que é muito mais confiar do que você fazer tipo um leilão com Deus, né? Não é bem isso, né? Não é se eu fizer isso, ganho aquilo, né? Não é um troca-troca, né? Troca-troca, né, doutor? Agora, do ponto de vista prático, o ideal é que a pessoa, depois de passar esse aperto, né, e de se entregar ao plano espiritual, se colocar nas mãos de Deus, que saia dessa experiência com a mudança de atitude diante da vida. O problema é que muitas vezes, passado o sufoco, vai-se a crença, vai-se a fé embora e aí você perde também, a oportunidade. E também a gente não está falando, né, doutor, para não acreditar na ciência. Não é isso, são as coisas aliadas, né? Sim. Porque tem gente também que tem uma fé muito forte, mas aí não faz as recomendações médicas, não toma o remédio que foi pedido e o corpo vai padecendo. Se você coloca tudo na mão de Deus, né, Fernando, o que acontece é que a parte do seu posicionamento fica faltando, né? E, por exemplo, essa questão do médico que o Eduardo estava falando, né, e que vamos ouvir agora o depoimento dele, o sistema imunitário, o sistema de defesa, Fernanda, nos protege das causas de doença que são vírus, bactérias e fungos. Então, são as causas de doença. Então, o sistema imunitário, os nossos anticorpos nos protegem contra esse tipo de problema de saúde. Mas também é o sistema imunitário, Nilão, que faz com que o próprio organismo mate as células cancerosas. Então, a questão da saúde tem a ver com evitar o que adoece vindo de fora, mas o que vem de dentro também, né? E o sistema imunitário, ele está sediado, ele mora no intestino. O intestino vem do mesmo tecido que o cérebro vem, mesmo tecido embrionário, o ectoderma. Então, quando a cabeça da pessoa está mais confiante, quando a mente dela, quando o emocional dela está mais fortalecido, né? Isso daí é uma coisa que é possível você, feito eu disse, ou espontaneamente, ou intencionalmente, porque são as duas formas, né? Uma é eu quero e a outra é eu quero querer, né? Então a defesa, o sistema imunitário, ele tem a capacidade, tem até um nome diferente, chama fagocitose. Fagocitose é quando a célula de defesa vai e pega a célula cancerosa e quebra o gai dela, né? Destrói essa célula cancerosa. Então acreditar, confiar é sempre algo benéfico, é sempre algo vantajoso, né? Eduardo que costuma dizer isso, né? Que se o malandro, até numa música antiga, né? Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por, entre aspas, por malandragem, né? Tem gente que fala, não, eu vou para longe, tem que ir de avião. E tem gente que nem eu. Se não puder de avião, não vai, porque tem medo da estrada. É o seu caso, Luiz? Viajar consigo mesmo, com a própria família, mas viajar para dentro, não para fora, né, Eduardo? Realmente, assim, a insegurança, né? Ela não estava falando dessa questão de você estar todo certinho, todo adequado, ver um doidão ou porque bebeu, e isso aí continua impressionando muito, né, Eduardo? Porque alerta não falta, consciência não falta. O que falta é a noção do risco, que quando a pessoa está anestesiada pelo álcool, por outra droga, ela perde a capacidade de fazer isso que a gente chama de uma análise lógica, né? E isso não é coragem não, Eduardo, isso aí é falta de noção do perigo. Só que você coloca um tanto de gente em volta nesse perigo com você, né? Então é um tipo de atitude completamente egoísta, uma atitude completamente maligna para com o coletivo, né? Então, de novo aí nós lembrando, né, Fernanda, a questão de o quanto que o egoísmo, quanto que a pessoa que só pensa em si mesma e nos seus prazeres ou nas suas curtições é um ser ameaçador para quem está em volta. Então, às vezes é melhor você ficar em casa e curtir, né, e desfrutar, do que você sair para uma roleta. O que é a roleta? É você ir e não saber se vai voltar. Enquanto vocês ficam fazendo essas liquidações de ovos quebrados é mais barato, os meninos vão continuar quebrando os ovos.
Olha, O menino vai lá, quebra o ovo hoje pra comprar mais barato. Já sabe que vai comprar ele amanhã mais barato. Tá vai. brincando. Tem uma informação, Eduardo, que é uma deusa da antiguidade, lá dos celtas, dos germânicos, né? Chamada Ostara, e que é a deusa da fertilidade, como para os indianos é Lakshmi, e que os ovos e o coelho, ou os coelhos, significam a questão da fertilidade, a questão da abundância, porque coelho, quem já criou sabe que o negócio é igual coelho, né? E essa questão, então, relacionada também aos processos dos ovos, que é de onde sai a vida, quer dizer, o ovo depois de chocado, tem aquele vira um pintinho, vira um patinho, vira, né, um novo animal. Então, essa questão da fertilidade, da abundância, é algo que nós temos que cultivar também, né, Eduardo? O espírito que considero da paixão de Cristo e da Páscoa, que ao mesmo tempo é de concentração, de resignação e de renascimento. Daí não é tão simples assim, porque é mais poderosa do que simples, né, Eduardo? Simples porque ela não é complicada, né? Mas poderosa porque é transformadora. Então, valorizar o que a gente tem é muito importante, é fundamental. E a nossa tendência, Eduardo, é de valorizar ou quando a gente está perdendo ou quando perdeu. Então, quando é que você valoriza o dinheiro? Quando você está sem. Quando é que você valoriza a saúde? Quando você está doente, né? Então, esse é um tipo de chave que a gente tem que mudar, que a gente tem que virar, para poder, a cada dia, a cada momento, né? Musiquinha boa do Vinícius de Moraes, do Toquinho, né? Viver cada segundo como nunca mais. Não no sentido de viver doidão, aprontando e ir no máximo, né? Não é isso. É realmente você, a cada detalhe, a cada dia, quando ele fala de valorizar o banho, de valorizar a possibilidade de você se alimentar, de você digerir, de você defecar, isso é fundamental. E ele só não falou uma coisa ali que muito importante, que o sistema imunitário, o sistema de defesa do nosso organismo, ele nos protege das bactérias, dos vírus e dos fungos, que são as doenças que vêm de fora, mas o sistema de defesa, ele também nos protege das células cancerosas que o próprio organismo desenvolve. Então vai lá e através da chamada apoptose, pega aquela célula e destrói a célula cancerosa. Então o sistema nervoso e o intestino vêm do mesmo tecido embrionário, então eles estão muito próximos. Daí, a atitude da pessoa, a postura da pessoa diante dos seus desafios faz uma diferença no resultado final impressionante, Eduardo. Então é isso, valorizar o que a gente tem antes de perder, né? E pensar que, na verdade, vida e não vida são faces de uma mesma moeda, uma face de um jeito, outra de outro. Que se a pessoa acredita que nem tudo é só matéria e que o tempo de matéria é um tempo de preparo, é um tempo de evolução para quando você for deixar o corpo físico, como nos meus tempos de menino em Ouro Preto, os idosos falaram, você viu fulano? Não, o que vai? Mas se deu bem demais da conta, o que aconteceu? Pô, não é que ontem dormiu nessa vida e hoje acordou na outra? Essa ideia de que quando a gente morre, a gente vai para uma outra etapa que a gente não tem nem ideia de como seja, né? Mas que realmente é uma evolução, é uma mudança de quanto, é uma mudança de paradigma, mas que não é o fim total, um fim absolutamente sem saída. A gente não fica preocupado em virar santo, não. Só fazer pequenas boas ações todo dia, né? Não é? E a construção da santidade, né? A santidade aí entendida como uma atitude diante da vida, Eduardo, que repete a atitude do Cristo, a atitude da doação para o próximo, né? Que é a maior e mais eficaz vacina que existe, Fernanda, contra o egoísmo. Essa questão do altruísmo, né? Até as palavras se parecem no som, mas são o oposto na prática, porque quando você pensa no coletivo, quando você pensa não só nos seus interesses e nos interesses das pessoas que você gosta, mas sim de um jeito mais amplo, de um jeito mais abrangente, né? Essa é a atitude crística, né? Que traz para a humanidade a possibilidade, Eduardo, de antes de exagerar para mais, começar um movimento de volta, e antes de exagerar para menos, começar um movimento de volta. Tem dois jeitos da gente exagerar, ou para mais ou para menos. Então esse pêndulo, Eduardo, esse sistema que funciona como se fosse uma gangorra, onde você fica atento, sem paranoia, tá, gente? Sem exagero, sem obsessão, mas que você fique atento a como você está. Se você estiver falando demais, você diminui um pouquinho. Se você estiver muito em si mesmado, muito fechado, você faz um pouco a mais. Então, a autoobservação na busca do autocomando, porque o nosso lado infantil, o nosso lado instintivo, o nosso lado animal, que permanece assim a vida inteira, mesmo que você tenha 90 anos, ele só quer saber de comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Daí então tem que ser treinado, isso é como um cachorro, isso é como um animal pequeno que você dá, ou a própria criança, né, que você dando um bom treinamento e ela assimilando, ela deixa de ser só animal e passa a ser
também humano. E o que é ser humano? É ter um raciocínio, ter um pensamento, ter uma atitude que leva o todo em consideração, sabendo que de uma hora para outra a gente pode sair do corpo físico e vir a estar num outro plano que a gente não vai poder fazer o que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui agora. Então, a recomendação, a sugestão, o pedido que a gente faz, Eduardo, para os ouvintes, para os internatos da Itatiaia como um todo, é que a gente tenha sempre uma reflexão para ver o que eu estou fazendo. Está ajudando o próximo, está ajudando o todo, está ajudando o coletivo, ou está só pensando na minha satisfação, no meu, que a gente chama na psicanálise, o meu gozo, que é o meu prazer. A Luiz Andrade, sexta que vem, nós te esperamos porque faz bem pra gente, ficar pé de gente inteligente, viu? Obrigado, Eduardo. Saudação, uma ótima Semana Santa ainda, né? Então, hoje é a Sexta-feira da Paixão, amanhã o Sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, essa passagem. Desejo, então, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, que você consiga fazer uma passagem dentro de si mesmo, de uma etapa mais ou menos evoluída para uma etapa ainda mais evoluída, ainda mais satisfatória, que você tenha a alegria de ser quem é, que você tenha a felicidade de conviver com quem você convive e construindo a cada dia uma melhora na sua saúde. Isso é possível.